Um animal, 3 religiões, bilhões de seguidores e um dos mistérios mais antigos e mal compreendidos da história humana. Por que os judeus evitam comer carne de porco, os muçulmanos a proíbem completamente, mas os cristãos, que também leem o Antigo Testamento, a consomem sem hesitar? Isso não se resume a preferências alimentares. Trata-se de identidade sagrada, lei divina e de como 3 religiões que adoram o mesmo Deus chegaram a conclusões tão diferentes sobre uma única criatura. Neste vídeo, vamos explorar o que a Torá ensina, o que o Alcorão ordena, o que Jesus e seus seguidores pregaram e como essas 3 religiões abraâmicas acabaram trilhando caminhos tão distintos. Fique comigo até o fim, porque o verdadeiro motivo por trás dessas diferenças pode te surpreender. Na verdade, isso vai muito além da alimentação. Envolve o significado dos pactos sagrados, a identidade espiritual, a santidade divina e até mesmo a salvação. Antes de começarmos, aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que possa achar este tema revelador. Essa mensagem pode trazer compreensão e clareza para muitas pessoas de fé. Vamos começar essa jornada voltando no tempo, muito antes do surgimento do cristianismo, antes do início do islamismo e até mesmo antes da formação da nação de Israel. Naquela época, Deus estava começando a formar um povo especial, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os moldava como nação, ele deu comandos específicos que os tornariam completamente diferentes dos povos ao redor. Um desses conjuntos de leis dizia respeito à alimentação, como explicado em detalhes no livro de Levítico. Por exemplo, em Levítico 11, 7 a 8, Deus declara claramente que os porcos são impuros e que seu povo não deve comer sua carne nem tocar em seus cadáveres. Em Deuteronômio 14, 8, a mensagem é repetida. Os porcos são impuros e sua carne não deve ser consumida. Para os leitores modernos, isso pode parecer estranho ou difícil de entender. Por que Deus se importaria tanto com os animais que seu povo escolhe comer? Para entender isso, precisamos olhar para o que essas leis pretendiam ensinar. Primeira razão, santidade, ser um povo separado. Antes que os israelitas entrassem na terra prometida, Deus lhes deu uma missão sagrada. Em Êxodo 19, 6, ele disse: "Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa." A palavra hebraica para santo é kadosh, que significa ser separado, diferente, distinto dos outros. Os povos que viviam ao redor de Israel, como os cananeus, egípcios e babilônios, adoravam falsos deuses, praticavam rituais mágicos, sacrificavam crianças e comiam animais que Deus havia proibido. Os mandamentos de Deus tinham o objetivo de criar uma separação clara entre seu povo e os demais. A comida não era apenas questão de nutrição ou gosto, representava algo mais profundo. Mostrava quem pertencia a Deus. Era uma prática diária de santidade. Era uma forma de demonstrar fidelidade. Ao obedecer às leis alimentares, os israelitas aprendiam a confiar em Deus e segui-lo, mesmo quando não compreendiam totalmente os motivos. Segunda razão, identidade, demonstrar lealdade por meio da obediência ao pacto. Nas culturas antigas do Oriente Médio, partilhar alimentos era um ato significativo. Refletia não apenas escolhas pessoais, mas também crenças religiosas. Muitos grupos pagãos realizavam banquetes com animais sacrificados a ídolos. Os porcos, em particular, estavam fortemente ligados a esses rituais pagãos, práticas impuras e locais de culto corrompidos. Portanto, quando Deus ordenou que seu povo evitasse a carne de porco, ele não estava apenas estabelecendo uma regra de saúde. Ele traçou um limite espiritual claro, separando seu povo daqueles que adoravam outros deuses. Comer de maneira diferente significava viver de maneira diferente.
Optar por não comer carne de porco se tornou um sinal público de devoção a Yahweh. Por incontáveis gerações, os judeus enxergaram essa regra alimentar como um símbolo de fidelidade ao pacto, mesmo enfrentando sofrimento ou perseguição por causa disso. Agora vamos à terceira razão: sabedoria para a saúde e o ambiente, especialmente no contexto do mundo antigo. Nos desertos escaldantes do Oriente Médio, alguns alimentos representavam riscos sérios à saúde. Porcos são animais que comem de tudo, inclusive lixo. Podem carregar parasitas perigosos e sua carne estraga rapidamente em altas temperaturas. Sem refrigeração moderna, a carne de porco era altamente suscetível à contaminação, tornando-se perigosa nesse clima. Por isso, além da proteção espiritual, as instruções de Deus também ajudavam a preservar a saúde física de seu povo. Até hoje, muitos profissionais da saúde reconhecem que as leis alimentares dadas a Israel continham orientações práticas muito avançadas para a época. Mas além da saúde ou da cultura, essas leis tinham um significado mais profundo. Não comer carne de porco era um lembrete constante e pessoal. Uma declaração: eu pertenço a Deus, vivo de forma diferente, minha vida é consagrada a Ele. Cada refeição se tornava um ato sagrado, reforçando o laço entre o povo e seu Criador. Para os judeus, essas leis não eram apenas hábitos diários, moldavam a forma como se viam, como se relacionavam com os outros e com Deus. Seguir as leis alimentares era uma forma de andar em santidade. Quebrá-las significava ultrapassar uma linha espiritual proibida. Por isso, a carne de porco passou a representar muito mais que um simples animal. Tornou-se uma linha divisória entre obediência e desobediência, um sinal visível de fidelidade. Para Israel, evitar a carne de porco era uma forma de permanecer puro, fiel e honrar o pacto. E mesmo após mais de 3.000 anos, essa identidade continua forte nas comunidades judaicas. Agora vamos entender por que a carne de porco também é proibida no Islã. A religião islâmica começou no século VII d.C., cerca de 600 anos depois da época de Jesus e quase 2 milênios após Moisés. Naquele ponto da história, as leis alimentares judaicas já eram bem conhecidas e amplamente praticadas. Quando o Alcorão foi revelado, ele confirmou muitas das mesmas leis morais e espirituais presentes na Torá, incluindo a proibição de comer carne de porco. O Alcorão menciona essa regra várias vezes com uma clareza impressionante. No capítulo 2, versículo 173, afirma que a carne de porco é proibida. No capítulo 6, versículo 145, repete que o porco é impuro e não deve ser consumido. No Islã, isso não é apresentado como uma ideia simbólica ou uma tradição cultural. É uma ordem firme e absoluta. Diferente do judaísmo, onde essas leis alimentares estavam ligadas ao pacto com o povo de Israel, o Islã ensina que as leis alimentares de Deus se aplicam a todos os crentes, em todas as nações e gerações. Então, por que o Islã proíbe o porco? Para entender, é preciso considerar os ensinamentos mais profundos da fé islâmica. A primeira razão é a submissão à vontade de Deus. Na verdade, a própria palavra Islã significa submissão. Seguir as instruções de Deus, mesmo sem uma explicação completa, é considerado um ato de adoração. Por isso, quando o Alcorão diz para não comer carne de porco, o muçulmano fiel responde: ouvimos e obedecemos. Assim, evitar o porco se torna um ato de devoção e obediência a Alá. A segunda razão é a pureza. O Islã dá grande importância à limpeza, especialmente nas questões espirituais e rituais. O porco é considerado najis, ritualmente impuro, e, portanto, inadequado para os crentes. Isso faz parte de Tahara, o sistema islâmico que orienta não apenas a alimentação e a higiene, mas também a adoração e a vida diária.
A terceira razão é a continuidade com revelações anteriores. Os muçulmanos acreditam que o Islã completa a fé de Abraão e confirma as escrituras anteriores: a Torá, Taurat, os Salmos, Zabur e o Evangelho, Injil. Como a Torá proíbe o porco, o Islã mantém esse mandamento como parte da tradição moral e alimentar compartilhada. A quarta razão é que essa lei serve como teste de disciplina. No Islã, alguns mandamentos existem para provar o coração. Mesmo que a pessoa não entenda por que Deus proíbe algo, sua obediência demonstra autocontrole, fé e respeito pela autoridade divina. Assim, evitar o porco se torna um ato espiritual, não apenas uma escolha alimentar. A quinta razão está relacionada à saúde. Embora não seja o motivo principal, estudiosos islâmicos frequentemente apontam que a carne de porco traz riscos à saúde, especialmente em climas quentes, onde ela pode estragar com mais facilidade e transmitir doenças. Sob esse ponto de vista, a lei de Deus protege tanto a alma quanto o corpo. Assim como evitar o porco era um sinal claro de identidade para o povo judeu, o mesmo acontece no Islã. Ao longo de mais de 1.400 anos e em mais de 50 países com maioria muçulmana, essa lei permaneceu constante. Seja em Meca, Cairo, Jacarta, Istambul ou na África Ocidental, os muçulmanos continuam a honrar esse mandamento com notável unidade e seriedade. Comer carne de porco no Islã não é visto como um erro pequeno. É uma ofensa grave que rompe os códigos de pureza, obediência e disciplina espiritual. Vemos, então, que tanto judeus quanto muçulmanos evitam o porco porque acreditam estar obedecendo à vontade de Deus. Mas quando olhamos para o cristianismo, encontramos uma abordagem completamente diferente. O que mudou? Por que os cristãos, que também leem o Antigo Testamento, sentem-se livres para comer carne de porco sem culpa? Para responder, precisamos observar de perto os ensinamentos de Jesus e o novo entendimento que ele trouxe sobre pureza, a lei e o que significa viver uma vida santa. O que exatamente Jesus disse sobre as leis alimentares? Ele as cancelou? Ele as manteve? Ou revelou uma verdade mais profunda, algo que mudaria tudo? Vamos começar com uma verdade básica que muitos esquecem. Jesus nasceu e viveu como judeu. Jesus viveu de acordo com a lei de Moisés, seguiu os mandamentos alimentares sem falhas e nunca comeu carne de porco. Durante seu ministério na terra, seus discípulos também não o fizeram. Jesus respeitou todas as instruções que Deus deu ao povo de Israel. Como ele disse em Mateus 5,17, não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Cumprir não significa apagar. Então, como entender o que acontece em Marcos capítulo 7? Nessa cena, os líderes religiosos, os fariseus, criticaram os discípulos de Jesus por comerem sem seguir o ritual tradicional de lavar as mãos. É importante saber que isso não se tratava de higiene física, mas de costumes religiosos criados por homens e não por Deus. Jesus respondeu com uma afirmação ousada e surpreendente. Em Marcos 7, 18 a 19, ele disse que nada que entra pela boca torna a pessoa impura. Ao dizer isso, declarou que todos os alimentos eram puros. Essa frase gerou debates por gerações. Será que Jesus anulou o que está em Levítico? Cancelou as leis alimentares dadas por meio de Moisés? Para entender a verdadeira mensagem, precisamos ver os versículos seguintes. Em Marcos 7, 20 a 23, Jesus explicou que o que realmente contamina uma pessoa é o que sai de dentro, seus pensamentos, intenções e ações. Ele mudou o foco dos rituais externos para a condição do coração. Jesus ensinou que a santidade não está no que se come, mas no que vive dentro do coração. O pecado não começa com a comida, começa na alma. Essa ideia foi revolucionária.
Os fariseus acreditavam que a impureza espiritual vinha de tocar ou comer o que era proibido, de não seguir os rituais. Mas Jesus inverteu esse pensamento. A corrupção espiritual não começa no estômago, começa no coração. Jesus estava lançando as bases para uma nova forma de viver, um novo pacto. Um tempo em que pessoas de todas as nações, não só de Israel, seriam acolhidas na família de Deus. Nesse futuro, a pureza não viria de costumes externos, mas da ação do Espírito Santo dentro de cada pessoa. Essa cena em Marcos 7 marca o início dessa mudança. Jesus não estava rejeitando as Escrituras. Ele estava rejeitando as regras feitas por homens que tinham substituído a verdade de Deus. Ele estava guiando as pessoas de volta ao que realmente importa. Nesse momento do seu ministério, Jesus não mandou seus seguidores começarem a comer carne de porco. Ele não ignorou a lei, nem incentivou ninguém a desobedecê-la. O que ele fez foi plantar a semente de algo maior, uma mudança espiritual que cresceria por meio de sua morte, ressurreição e a vinda do Espírito Santo. Esse Espírito um dia purificaria as pessoas não através de rituais externos, mas renovando seus corações. É por isso que Marcos registra que Jesus declarou todos os alimentos puros. Não porque ele tenha servido carne de porco, mas porque revelou uma verdade que ia além da comida. A verdadeira pureza não vem do que você deixa de comer. Ela vem de um coração transformado. Esse momento se tornou um ponto de virada na forma como os cristãos passaram a entender a comida, a lei e a santidade. Na antiga aliança, ser santo significava evitar certas coisas. A impureza era vista como algo externo. A identidade vinha do cumprimento de regras visíveis. Na nova aliança, a santidade vem pelo Espírito Santo. O pecado é encontrado na rebelião, não na comida. A identidade do crente está enraizada em Cristo, não no que está em seu prato. Jesus estava conduzindo seus seguidores do símbolo à essência, dos rituais externos à transformação interior que só ele poderia realizar. O que ele indicou em Marcos 7, que a verdadeira pureza não está no estômago, mas no coração, se torna totalmente claro em Atos capítulo 10. Esse momento não é pequeno, é um dos eventos mais importantes do Novo Testamento. Ele transforma a forma como entendemos a santidade, redefine a igreja, rompe divisões antigas e abre o caminho da salvação para o mundo inteiro. Deus escolhe Pedro para essa revelação poderosa. Pedro era pescador, seguidor próximo de Jesus e judeu fiel, que sempre havia obedecido às leis alimentares. Certo dia, enquanto orava no terraço de uma casa em Jope por volta do meio-dia, Pedro sentiu fome. Enquanto esperava pela comida, entrou em transe, uma visão sobrenatural. Ele viu algo extraordinário. Um grande lençol descendo do céu, segurado pelas 4 pontas. Essa imagem simbolizava os 4 cantos da terra, as nações que Deus queria alcançar. Sobre o lençol havia animais de todos os tipos, puros e impuros, selvagens e domésticos, répteis e aves. Eram os mesmos animais que a lei de Moisés havia separado em categorias distintas. Então veio a voz de Deus. Em Atos 10, 13, ele disse: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Pedro ficou chocado e respondeu em Atos 10, 14, "De modo nenhum, Senhor, nunca comi nada impuro ou imundo." Esse momento é importante. Mesmo anos após a ressurreição de Jesus, Pedro ainda seguia as leis alimentares. Ele ainda acreditava que essas regras estavam em vigor. Mas então, Deus deu uma resposta poderosa. Em Atos 10, 15, Deus disse: "Não chames impuro o que Deus purificou." Essa declaração ecoaria por toda a história do cristianismo. E ela aconteceu não apenas uma, mas 3 vezes. Assim como Pedro havia negado Jesus 3 vezes, e como Jesus o restaurou 3 vezes.
Deus estava fazendo algo novo. Estava derrubando antigos muros e construindo uma nova casa espiritual. À primeira vista, a visão de Pedro pode parecer uma revogação das leis alimentares, mas a Escritura não deixa dúvidas. O próprio Pedro explica o significado em Atos 10, versículo 28, dizendo: Deus me mostrou que eu não devo chamar impuro ou imundo a nenhum ser humano. Essa é a verdadeira mensagem da visão. Deus não estava dizendo a Pedro para comer bacon. Ele estava mostrando que os gentios, pessoas de fora da comunidade judaica, não deveriam mais ser excluídos. Por cerca de 1500 anos, judeus e gentios foram separados por muitas barreiras: leis alimentares, costumes religiosos, rituais cerimoniais, códigos morais e identidade de aliança. Com essa visão, Deus começava a derrubar esse muro antigo. Estava declarando que sua salvação agora estava aberta a todo o mundo. Mas há algo mais profundo acontecendo. Essa visão revela 3 verdades centrais. Primeira, ela mostra o fim do antigo sistema cerimonial da aliança mosaica. As leis alimentares, rituais e exigências de pureza que antes definiam a separação de Israel eram, na verdade, símbolos, sombras, que apontavam para algo maior, a vinda de Jesus Cristo. E quando Jesus, o cumprimento desses símbolos, chegou, as sombras começaram a desaparecer. Segunda, ela marca o nascimento de uma igreja global e multiétnica. Essa nova igreja não seria mais definida pelo que as pessoas comiam, mas pela fé em Jesus. Não seria moldada por rituais, mas pelo Espírito Santo. Não estaria enraizada na lei de Moisés, mas na graça e na verdade de Cristo. Terceira, ela quebra a hostilidade entre judeus e gentios. Mais tarde, o apóstolo Paulo descreveria esse momento poderoso em Efésios 2,14, dizendo que Jesus é a nossa paz. Ele fez dos 2 povos um só, derrubando o muro de separação. A visão de Pedro no terraço é o símbolo visível desse muro caindo. Embora o foco principal da visão sejam as pessoas e não a comida, o significado mais profundo começa a abrir a porta para um novo tipo de liberdade para os cristãos. Se os gentios não são mais considerados impuros, então as leis cerimoniais que separavam judeus e gentios, incluindo as regras alimentares, começam a perder sua função. Isso não significa que Pedro mudou imediatamente seus hábitos alimentares, mas sim que Deus estava declarando o fim das antigas divisões. A igreja estava sendo preparada para uma nova realidade, uma onde judeus, gregos, romanos, africanos e asiáticos seriam todos bem-vindos à mesma mesa, adorariam o mesmo Senhor e compartilhariam das mesmas promessas da aliança. Essa visão é um ponto de virada. É o momento em que o Evangelho começou a romper suas fronteiras étnicas e se tornou uma mensagem para todas as nações. Um novo capítulo no plano de Deus estava começando. E, se alguém explica esse novo entendimento sobre a comida com clareza, é o apóstolo Paulo. Paulo havia sido fariseu, treinado pelo respeitado mestre Gamaliel. Ele era apaixonado pela lei e conhecia profundamente as restrições alimentares judaicas. Durante um tempo, Paulo não apenas seguia essas leis, mas as defendia e aplicava com rigor. Mas tudo mudou depois que ele encontrou o Jesus ressuscitado. Essa experiência transformou sua visão sobre a lei de Deus. Paulo passou a entender que as partes cerimoniais da lei, incluindo as regras sobre alimentos, eram temporárias, nunca foram o objetivo final. Eram sinais que apontavam para Jesus, o cumprimento perfeito. Com esse entendimento, Paulo começou a ensinar com ousadia. Em Romanos 14,14, ele escreve: "Estou convencido de que nada é impuro em si mesmo." Isso era uma afirmação surpreendente para alguém com o histórico dele. Paulo estava dizendo que os alimentos nunca foram permanentemente impuros. Foram assim por um tempo,
como parte do pacto especial com Israel. Ele vai ainda mais longe em 1 Timóteo 4:4-5, escrevendo: tudo o que Deus criou é bom. Nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. Paulo conecta a liberdade cristã ao início da criação, quando Deus declarou que tudo o que fez era muito bom. Nos ensinamentos de Paulo, a comida não tem valor moral. Não é boa nem má em si mesma. Comer certos alimentos não aproxima ninguém de Deus, e evitá-los não gera santidade. Por quê? Porque a salvação não depende do que está no seu prato, mas de quem é o seu Salvador. A santidade não vem de evitar carne de porco ou cumprir rituais. Ela vem de ser transformado por Cristo e cheio do Espírito Santo. É por isso que Paulo alerta os crentes a não caírem na armadilha do legalismo. Em Colossenses 2,16, ele diz: portanto, ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. O reino de Deus não se baseia em regras alimentares. Ele se baseia na fé, na justiça e no amor, através do Espírito de Deus. Paulo explica que a lei de Moisés tinha propósitos importantes. Ela revelava o pecado, protegia Israel da idolatria e ajudava a separá-los das nações ao redor. Também preparava o mundo para receber o Messias. Mas uma vez que Jesus morreu e ressuscitou, essas leis cerimoniais cumpriram sua função e chegaram ao fim. Paulo ensina que Jesus completou o significado por trás das leis alimentares, dos rituais de pureza e dos mandamentos que separavam Israel do resto do mundo. Agora, os crentes são purificados pelo Espírito, não pelo que comem, mas pela condição do coração. No entanto, Paulo não trata essa liberdade com descuido. Ele não incentiva os cristãos a usá-la para ferir os outros. Em vez disso, oferece um alerta sábio e amoroso em Romanos 14:20-21. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Em outras palavras, sim, você é livre para comer, mas também é livre para não comer, se isso ajudar a proteger a fé de alguém. A liberdade cristã nunca deve ferir a consciência de outro crente. A unidade importa mais do que os desejos pessoais. Paulo ensina uma verdade essencial. A liberdade em Cristo deve sempre ser guiada pelo amor. Liberdade sem amor se transforma em orgulho. Amor sem liberdade se torna legalismo. Mas, quando a liberdade é vivida com amor, esse é o caminho de Jesus. Nos primeiros dias da igreja, os judeus seguidores de Jesus, que continuavam a obedecer às regras kosher, dividiam o mesmo espaço com crentes não-judeus, que comiam o que quisessem. Isso levou a alguns desentendimentos, incertezas e até discussões. Mas Paulo ensinou algo poderoso que trouxe unidade. Os judeus podiam optar por evitar certos alimentos e os gentios podiam comer livremente. Ambas as escolhas eram aceitáveis, desde que feitas para honrar a Deus. Eles faziam parte da mesma família espiritual e nenhum grupo tinha o direito de julgar o outro. Essa ideia mudou tudo. A igreja deixou de ser moldada por leis alimentares e passou a ser definida pela fé e pelo amor a Cristo. Tornou-se um grupo unido não por tradições em comum, mas por um Salvador em comum. A mensagem de Paulo era simples, mas profunda. A comida pode matar a fome, mas não pode te tornar puro diante de Deus. Só Jesus pode fazer isso. No reino de Deus, o que você come não traz salvação e também não te condena. Sua dieta não define quem você é. Sua verdadeira identidade não está mais nas suas refeições, mas no seu coração, transformado pelo que Jesus fez. Quando olhamos para o quadro geral, vemos algo impressionante. 3 grandes religiões do mundo, todas com raízes em Abraão, têm visões completamente diferentes sobre um único animal, o porco. Por quê? Porque cada religião se baseia em um pacto único, uma mensagem diferente de Deus e uma forma distinta de entender o que significa ser puro. Vamos observar mais de perto.
Primeiro, no judaísmo, a carne de porco é evitada. O mandamento vem de muito tempo atrás e é visto como permanente. O porco é considerado impuro porque Deus assim o declarou na Torá. Isso fazia parte do pacto feito no Monte Sinai e ajudou a moldar Israel como um povo separado. Isso os marcava como diferentes das outras nações. Era mais do que apenas comida, tornou-se parte da identidade como povo escolhido de Deus. Até hoje, muitos judeus escolhem não comer carne de porco como forma de permanecer fiéis e leais àquela antiga aliança. Para eles, não comer porco não se trata apenas de saúde ou costume. É uma conexão com Moisés, com seus antepassados e com a relação contínua com Deus. Em segundo lugar, os muçulmanos também evitam o porco. A razão é diferente, mas igualmente clara. O Alcorão proíbe expressamente o consumo de carne de porco. Essa regra não é limitada a um grupo étnico. Ela vale para todos os muçulmanos. É uma questão de obediência e pureza. Isso se encaixa perfeitamente no foco islâmico sobre o autocontrole, a submissão a Deus e a limpeza espiritual. Os muçulmanos acreditam que Deus confirmou essa regra mais uma vez por meio do profeta Maomé, seguindo um padrão divino que remonta à Torá. Por isso, para os muçulmanos, evitar a carne de porco é tanto um ato de obediência a Deus quanto uma forma de demonstrar compromisso com a fé. Em terceiro lugar, os cristãos comem carne de porco, mas não porque rejeitam os ensinamentos de Moisés, e sim porque acreditam que Jesus completou as partes cerimoniais da lei. Agora, a pureza é uma questão do coração, não do corpo. A salvação vem por meio de Jesus e não por seguir regras alimentares. A santidade é definida pelo Espírito Santo e não pelo que está no prato. O Novo Testamento ensina que os alimentos por si só não têm poder espiritual. Os cristãos acreditam que as regras simbólicas da antiga aliança foram substituídas por uma nova aliança universal por meio de Jesus. Nesse novo relacionamento com Deus, a comida já não é mais uma barreira entre a pessoa e o Senhor, nem uma fonte de divisão entre os crentes. Por isso, para os cristãos, comer carne de porco não é um ato de desobediência. Pelo contrário, é um sinal de que Jesus deu pleno significado àquelas antigas leis. Essa é a razão pela qual as três grandes religiões diferem nesse assunto. No judaísmo, a pureza vem de seguir as leis dadas a Moisés. No Islã, ela vem da obediência ao Alcorão e da entrega total a Alá. No cristianismo, a pureza vem da obra que Jesus realizou e da presença do Espírito Santo que habita no crente. Cada religião busca honrar a Deus com base na forma como entende sua mensagem. A verdadeira diferença está no pacto que cada uma segue, nos livros sagrados que considera a autoridade e na maneira como entende a ligação entre Deus e a humanidade. São três caminhos distintos, todos adorando o mesmo Deus, mas com três visões diferentes sobre o que significa ser espiritualmente puro. Agora, depois de refletir sobre tudo, a lei de Moisés, os ensinamentos de Jesus, a visão de Pedro e os escritos de Paulo, fica claro que a questão central já não é sobre carne de porco, leis alimentares ou rituais externos. O que realmente importa é a sua caminhada pessoal com Deus, seu coração, sua fé, seu relacionamento com Jesus. Na nova aliança, a pureza espiritual não está na sua cozinha, ela está na sua alma. Ela não se baseia no que você evita, mas em quem você pertence. Se você segue Jesus, sua pureza não depende das suas escolhas alimentares, de regras ou cerimônias religiosas. Ela vem do sacrifício de Cristo, do poder renovador do Espírito Santo e de um coração totalmente entregue a Deus. Paulo expressa essa ideia com clareza em 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Em resumo,
A verdadeira questão não é o que está no seu prato. A verdadeira questão é o seu propósito. A sua vida está focada em glorificar a Deus? Em vez de perguntar, posso comer carne de porco? A melhor pergunta é, estou honrando a Deus com meu corpo, meus pensamentos, minhas palavras, minhas decisões e meu coração? Para alguns crentes, evitar certos alimentos é uma escolha profundamente pessoal. Para outros, trata-se de desfrutar da liberdade em Cristo. Mas seja qual for o caminho escolhido, o que realmente importa é isto: sua vida está refletindo o amor e o caráter de Jesus. Suas ações estão glorificando a Deus? Seu coração está buscando a vontade dele em vez da sua? Porque Deus não está examinando seu cardápio, Ele está olhando para o seu coração. Como seguidores de Cristo, não somos chamados a viver com medo ou sob regras rigorosas, mas no amor. Um amor que ouve a Deus, um amor que respeita os outros, um amor que flui do Espírito que habita em nós. Seja qual for a sua decisão, comer ou evitar, faça com gratidão. Faça com humildade. Faça com o objetivo de honrar aquele que deu tudo para te salvar. O seu valor não vem da comida. Sua identidade está totalmente em Cristo. Se essa mensagem te encorajou, curta o vídeo e deixe um comentário. Minha confiança está somente em Cristo. Compartilhe essa mensagem com alguém que esteja em busca da verdade. Inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos poderosos, centrados na Bíblia, todas as semanas. Seu apoio ajuda a espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Que Deus te abençoe, te proteja e te conduza à verdade, por meio da sua palavra, pelo seu Espírito e por causa de seu Filho, Jesus Cristo. Amém.